certeza, né? Já? Estamos aqui, segunda noite, com a nossa live de segunda. Com certeza pode ter acontecido de você ter entrado no outro link. Tivemos um problema, mas agora nós vamos até o final. Bom, seguinte, gente, estamos recebendo aqui o pastor Walker hoje. Ele que atua na área de ensino da teologia, né? Pastor também ali da igreja da RPN Barueri. Aqui do lado. Nos presenteou hoje com essa aula, né? Que hoje nós vamos falar sobre o final dos dias. Final dos tempos isso é um tema bem abrangente. Vamos tentar trazer aqui uma luz aqui com o nosso mestre, o nosso professor de escatologia aqui, nosso professor de aula aqui. Vou tentar compartilhar o link aqui. Vamos tentar compartilhar. Já compartilhei aqui, hein? Compartilhou. É o seguinte, gente, se vocês puderem mandar o link aí nos grupos de família, grupos de célula, estamos aqui hoje, o assunto é muito bom, é um presente ter, já quero agradecer o pastor Walker, é um presente ter esse homem de Deus aqui com a gente, e eu tenho certeza vai ser muito edificante. Vamos começar já com a primeira pergunta? Bom, pastor, o que são os sinais, quais são os sinais do final dos dias, né, dos tempos? Isso, Daniel, é muito importante porque o final dos tempos, ele tem o start, vamos dizer assim, com o princípio das dores, né? Então, o princípio das dores, ele é o start para que outras coisas se sucedam, né? Até a questão da grande tribulação, que há aí uma confusão, onde muitos não conseguem entender essa questão. A igreja vai passar, não vai passar pela grande tribulação, e dentro disso criou-se várias teses, né? E hoje a gente vai tentar aí trazer um ensino para desmistificar muita coisa, né? E trazer esse entendimento, né? A igreja vai passar, não vai passar, lógico, com textos bíblicos. Então, tudo vai iniciar em Mateus capítulo 24. A gente quer ver a primeira questão aqui quais são os sinais dos fins dos tempos. Inicia também aqui em Mateus 24? Isso, a gente pode começar, Danilo, com Mateus 24, que eu acho que é a base, né? É a base para a gente entender, ter esse entendimento até de tudo aquilo que está acontecendo hoje no mundo, né? Para a gente se ambientalizar, entender o que está acontecendo. Mateus capítulo 24 é o texto-chave, né? O nosso texto-chave para esse entendimento sobre o fim dos tempos, né? Sim. Lá em Mateus 24... Deixa eu abrir aqui também na minha Bíblia digital. A partir do verso 4. A partir do verso 4. Isso. Nós que somos aí cristãos, usamos a Bíblia de papel, agora os caras brincadeira. Eu estou usando a digital, que é mais... Esqueci a minha de papel. Eu estou usando aqui, nas minhas aulas ajuda. eu uso a de papel. Eu uso Mas a Bíblia eu também no uso do celular. Eu uso no celular, Então tem mas problema. Para ler o devocional, eu gosto do papelzinho. Olha, alguém tinha que representar a geração Nutella aqui, cara, nessa mesa. Não, assim, o celular ele é muito útil assim, no dia a dia, assim, cara. Pra É ajudar verdade, a gente. é verdade. Então, Mateus 24, capítulo 24, verso 4. verso 4. Ali no capítulo, no verso 1, 2 e 3, vai nos falar, né, que Jesus está saindo do templo, e aí os discípulos o interpela ali e começa a dizer, olha, você viu, Jesus, como o templo é luxuoso, como é suntuoso o nosso templo e tal, e aí Jesus já dá logo uma cajadada neles, né, porque Jesus olha para eles e vai dizer assim, ó, tá vendo esse templo luxuoso? Não ficará pedra sobre pedra. Então Jesus está dizendo o que ali? A importância é o templo espiritual. Sim. Do que o templo material, né? Então Jesus já dá logo uma cajadada ali, já põe eles no prumo, fala, olha, não adianta nada ter templo luxuoso e não ter a presença do dono do templo, não ter a presença de Deus, não ter a presença de Cristo. Para nada. Então ele fala mais daquele negócio assim do que enche os seus olhos, né? Isso. Às vezes você tem uma aparência de você tem uma aparência de crentão, né? E de repente em casa é o diabão, né? Exatamente. Você pode levar para isso aí. Pode levar, mas pode levar para isso aí. Mas agora tratando disso, dos fins dos tempos, Jesus olha, né, o princípio ele falando desse templo, ele falou, vamos derrubar isso em 3 dias, vamos
reconstruir isso. Reconstruir, né? falando do seu corpo, né? Ali Jesus já está tratando do seu corpo. Mas é interessante, Danilo, a gente ler, porque lá no verso 4, vai dizer assim: Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, o ponto-chave para esse entendimento é justamente acautelai-vos. O que é acautelai-vos? Tomem cuidado. Jesus estava dizendo o que para eles? Olha, tomem cuidado. Por que tomem cuidado? Para que ninguém vos engane. Então, Jesus vai continuar, vai dizer lá no verso 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Então, isso aqui é a chave, porque Jesus está dizendo assim, olha, tomem cuidado. Não adianta ter templo luxuoso, templo suntuoso, se quem está ensinando, quem está vindo ministrar, quem está pregando, não tem nada comigo, não tem parte comigo. Então não adianta o templo se aquele que está ensinando não tem parte comigo. Pastor, Jesus está ensinando isso. Como que eu identifico isso? De que forma eu identifico? Porque essa é uma pergunta que até é interessante, porque às vezes você vê assim uma multidão, uma igreja gigante, aí quando você olha aqui o conteúdo, fala, meu, por que essas pessoas estão ouvindo isso? Tipo, tem alguns que podem até operar nos sinais, tipo, ali, mas... Daniel, existe uma palavra, agora eu não me recordo aonde, mas está nos evangelhos, que Jesus vai dizer assim, vai contar essa história, vai dizer assim, ó, eu preguei em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos. E Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Então Jesus está falando para quem isso? Para ímpio? Não. Aqui, Mateus 7, 22, né, que ele falou, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos maravilhas, milagres, ressuscitar morto, milagres, crescer, cotoco crescer, né? Então, olha só que ponto, a gente tem que observar que Jesus não está falando para ímpio, porque ímpio não cura, ímpio não faz milagre, ímpio não expulsa demônio. Para quem que Jesus está falando isso? Justamente para aqueles que dizem ser, mas não são. Os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos líderes, os falsos pregadores que veem que eles entram dentro das igrejas e ali o povo é confundido e o povo ali, nossa, e olha aquilo. Só que na verdade eles vêm, jogam na igreja e vão embora. E muitas das vezes fica para o coitado do pastor ter que administrar ali o que ele causou. Né? Eu conheço muitos pastores, amigos meus, que tiveram muito trabalho com isso. Às vezes que era itinerante, que passa pela sua igreja? Sim, pregadores que entram, que eles não estão preocupados com nada. Sabe o que eles estão preocupados? Esses aqui. Existe muito pregador itinerante, homem de Deus, mulher de Deus, sim. A gente sabe, mas tem muita laranja podre no meio. Tem muito que eles não estão preocupados se eles vão trazer uma boa palavra. Não, eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com o dinheiro, eles estão preocupados com a oferta, eles estão preocupados com glamour, eles estão preocupados com a fama, eles querem estar reconhecidos. E um tempo atrás, eu fiquei pasmo, porque eu estava ouvindo uma rádio no meu carro, e aí, mudando de um programa para o outro, aí colocou aquela trilha sonora de cinema, isso, aquela coisa, falou assim, e agora, com vocês, vai subir no altar da igreja tal, o grande profeta, o homem de Deus, sabe? Então assim, eu falo, meu Deus do céu, para onde que a igreja está caminhando? Para onde? E é justamente Jesus vem tratar desses últimos dias da igreja, esse assunto aqui. Por isso que Jesus olhou para os discípulos. Jesus não vai ensinar as multidões, porque as multidões, elas querem saber o quê? Elas querem um milagre, elas querem a cura, elas querem a libertação, elas querem o casamento delas. Elas não estão interessadas, as multidões não estão interessadas em realmente saber quem Cristo é. No Cristo, né? Então Jesus, com as multidões, Jesus não ligava muito
mas para os discípulos, Jesus revelava os segredos do reino. Então, para os discípulos, Jesus falou, para que isso aqui? Para as multidões? Não, falou para os discípulos. Acautelai-vos. Para quem é discípulo, Jesus revela toda a verdade. Para quem é discípulo, Jesus, ele opera maravilha, sim. Mas para quem é discípulo, Jesus ensina num profundo, Jesus trata no profundo. E quem é discípulo, fica até o final. Aguenta. E muitas das vezes aguenta as pancadas, muitas das vezes aguenta a exortação, porque é discípulo de Jesus. O próprio Jesus, falando ali, ensinando, Jesus foi duro quando ele disse assim, ó, e vocês? A multidão já saiu, já foi embora com o meu discurso. E vocês também não querem ir embora? E aí Pedro falou, Senhor, para onde nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Isso é discípulo. Discípulo aguenta. Isso é interessante, esse ponto, porque foi justamente depois, né, da multiplicação dos pães. Ele muda o discurso. Exatamente. E o pessoal começa a vazar. Então ele estava tipo, meio que limpando, assim, quem quer realmente conhecer sobre o reino, né? Que acho que é a missão dele, veio pregar o reino. E quem só queria pegar pão e peixe, né? Então, um dos sinais do final dos tempos são os falsos profetas. Os falsos profetas. Quando Jesus diz assim lá no verso 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, Jesus não está dizendo que eles vão vir dizendo eu sou Jesus. Não, o que eles vão dizer é eu sou de Cristo. É uma linguagem, no caso. É uma linguagem. Então, eles, na verdade, eles vão dizer eu sou de Jesus. Só que nós vamos ver que na hora H eles fogem. Entendi. Isso está relacionado também na questão de quem está do nosso lado. Muitas das vezes na questão da igreja. Porque os falsos, Daniel, os falsos não permanecem. Os falsos, quando tudo está bem, eles estão ali. Sabe quem são esses falsos? Quem? Aquela galera que já diz assim pro pastor, pastor, tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Maravilha. Só que quando é na hora H, na hora que o pastor precisa, eles fogem. Esses são os falsos, não são os verdadeiros. Entendi. E Jesus vem dizer para eles aqui, eles vão dizer eu sou Cristo, ou seja, eu estou em nome de Cristo. Eu sou de Cristo. Só que na hora H, eles fogem. A gente falando sobre até um pouco disso, sobre cautelai-vos dos falsos mestres, a gente estava até comentando um pouco antes, que hoje nas redes sociais a gente vê muito gente pregando muito sobre um evangelho um pouco mais dócil, sobre muito... A gente devemos amar, sim, só que assim, não sai disso, não traz transformação. Geralmente as pessoas que estão compartilhando essas coisas são pessoas que não querem mudar de vida, estão confortáveis com seus pecados e continuam compartilhando essas mensagens. A gente pode considerar, de repente, essas pessoas que pregam disso com uma voz doce, um tipo de anticristo? Com certeza, porque como eu expliquei, eles vão dizer que eles estão em nome de Cristo. Eles vão dizer. Viemos em paz. Viemos em paz. Jesus mesmo vai dizer assim, eles até saíram de nós, mas não permaneceram conosco, porque nunca foram de nós. Então, esses até dizem eu sou de Cristo, saiu de uma igreja, mas Jesus está olhando e dizendo não saiu. Saiu de nós, mas não é de nós, nunca foi. Então, isso é importante porque o mesmo Jesus que é amor, que é misericórdia, o mesmo Jesus vai pegar um monte de gente e vai lançá-los no inferno. Essa é a realidade. A gente não pode fugir disso. Porque o inferno é real. O inferno é real. E um dia, os homens vão para lá. Quem? Os que não creram em Jesus. Para isso, eu costumo dizer assim, o homem não vai para o inferno porque peca. O homem vai para o inferno porque eles negaram a Jesus. O que é negar Jesus?
A gente pode ir. Assim, uma lógico, live é claro. Só assim, só para falar sobre negação, Não, né? porque às vezes quem tá lá assistindo tá na dúvida. Meu Deus, será que eu não tô negando Jesus e eu não sei? Mas isso é bom. Porque aí impera o quê? O espírito da verdade. Porque quando você... teve uma certa vez que um aluno meu falou assim, pastor, eu acho que eu não nasci de novo, eu acho que eu eu acho que eu não nasci, eu acho que eu vou para o inferno porque eu não nasci de novo. E eu perguntei, mas por que você está dizendo isso? Ele falou assim, não, pastor, sabe o que é? É porque quando vem o pecado, vem a tentação, e é uma luta interior minha, eu fico lutando, peco, não peco, peco, não peco. Aí eu olhei para ele e falei assim, cara, você então nasceu de novo. Aí ele olhou e falou assim, como assim, pastor? Mas e essa luta? Eu falo, justamente, quem sente essa luta dentro é porque ainda existe, o espírito está vivo, e ele está tentando lutar de todas as formas contra a carne. E a Bíblia vai dizer que a carne milita contra o espírito, e é uma guerra infindável, né? É uma coisa, isso aí é interessante porque assim, às vezes a pessoa tem várias guerras interiores e fala assim, eu tive um pensamento assim, eu pensei isso, eu fiz isso, eu falo, eu acho que eu não sou de Deus. Mas aí você vem para a palavra, Paulo fala assim, ó, lutem contra a imoralidade sexual, mentira, inveja, raiva, coisas que agem em você. Lutem contra isso. Então, às vezes, a pessoa, só de passar por um pensamento, você quer falar, acho que eu não sou de Deus. Olha o que eu pensei, a atrocidade que eu pensei, né? Então, mas na realidade, se ela está preocupada com isso, já é um sinal que o Espírito Santo está atuando em dela. Está atuando nela, e que o espírito dela está ali. Pastor, eu sei que vai mudar um pouquinho aqui a rota, mas eu quero que tem muita gente que tem curiosidade. E o arrebatamento? Existe arrebatamento? Existe, o arrebatamento é real. Para isso, eu preciso ler lá em 1 Tessalonicenses. Quando você vai achando aí, eu vou dando um recado aqui. É o seguinte, gente, se você conhece alguém que quer ouvir um pouquinho, aprender um pouquinho, conecta aí nos grupos de célula. Estamos recebendo hoje aqui o pastor Walker. Queremos agradecer aí você que está nos assistindo hoje falando sobre o fim dos tempos. Manda aí as suas dúvidas, nós vamos aqui selecionar e fazer ao pastor Walker. Agradecer o apóstolo Melk, a apóstolo Elaine, o apóstolo Manuel, que está aí assistindo a gente. Obrigado aí pela audiência de vocês. Pastores amados, meu pastor, né? Quero mandar a paz aí para o meu pastor Kleber. Pastor Kleber, um abraço. Pastora Aline, abração, meus pastores. E os nossos apóstolos, né? Verdade. Também, o apóstolo Manuel disse, vou assistir a live, Deus abençoe, está online aí, ligado. Estou tomando até cuidado esses dias. Meu Deus, isso é uma honra para nós, é uma honra para mim ter o nosso mentor nos assistindo. E Deus abençoe, um beijo, seu coração, meu apóstolo. Vamos lá? Vamos. 1 Tessalonicenses, deixa eu só pegar aqui 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Aqui na verdade, só nesse texto, Daniel, já dá para discorrer muita coisa aqui. Certo. Tá? Certo. Mas vamos lá. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Aí o verso 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, olha só, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Então a primeira fase. Qual é a primeira fase? A ressuscitação dos mortos. E depois, no verso 17, nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então o texto é claro, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor.
Então, o próprio texto de Tessalonicenses está dizendo isso, está deixando claro. Primeiro, os mortos ressuscitarão, depois nós que estivermos vivos, lógico, se nós formos dessa fase aí do arrebatamento. Né? Se nós estivermos nesse tempo, nós seremos transformados e arrebatados. Então, o corpo vai mudar, vai haver uma transformação do corpo, né? Para que estejamos no mesmo nível de Cristo. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que alguém já deve... Não, calma aí, é porque essa é uma curiosidade que eu tenho e que eu já ouvi falar, né? Você tem uma pergunta e eu vou fazer outra para você. Tá, então vamos lá. É o seguinte, pastor, tem um lugar específico que quando Jesus vir buscar, ele vai pisar? Porque eu já ouvi dizer que tem um lugar, né, que acho que é um monte em Israel. Menonitas. Isso, que as pessoas até compram um túmulo lá próximo para quando vier o arrebatamento subir primeiro. É verdade isso? O senhor já ouviu falar disso? Na verdade, Jesus sim vai descer, mas isso já é na sua vinda. Ah, entendi. Não é no arrebatamento. Não é no arrebatamento. Isso aí já é posterior ao arrebatamento, 7 anos de grande tribulação. No findar dos 7 anos de grande tribulação, a nova Jerusalém que está descendo do céu, isso Apocalipse capítulo 21. Depois a gente pode entrar e ler, né, quando a gente falar sobre a nova Jerusalém. Mas Apocalipse 21 vai dizer que ela está descendo do céu, Deus está nela, dentro dela. Então, chegou na atmosfera da terra, Cristo vai sair e vai tocar os seus pés no Monte das Oliveiras. Tá? Lá em Israel, isso é real, isso é literal. Quando ele tocar as plantas dos pés no Monte das Oliveiras, vai acontecer um cataclisma. Ou seja, vai haver um grande terremoto, vai se abrir um vale do monte, águas vão fluir para o Mar Morto e águas vão fluir, uma corrente de águas vai fluir para o Mar Mediterrâneo. Tá? E aí, lógico, em cima disso tem todo um contexto de restauração e purificação da terra, porque Satanás, o posseiro da terra, tocou, pisou, fez e aconteceu. Então a terra precisa passar por essa purificação para que Cristo possa inaugurar o seu governo milenar. E aí entra o governo dos 1000 anos. Ai, meu Deus. Mas isso, meu Deus, isso é pós-arrebatamento. O governo dos 1000 anos e a Nova Jerusalém vai depois. A Nova Jerusalém desce no findar dos 7 anos, tá? A Nova Jerusalém desceu a atmosfera da terra, findou 7 anos. Então, quando vai se contar 7 anos, 3 anos e meio, 3 anos e meio. No findar desses 7 anos, a Nova Jerusalém desce, aí Cristo vem, pisa no Monte das Oliveiras, acontece a Guerra do Armagedon, depois da Guerra do Armagedon, o governo milenar. Entendi. Então, vai deixar eu falar? Sim. Vai lá. Nessa de Tessalonicenses 4 que a gente leu, ele fala sobre ressuscitar os que dormem. Muito bem. A minha pergunta é, por exemplo, assim, os antigos, tal, se a gente vê na Bíblia, tal, os profetas, as pessoas que morreram, até nossos parentes. A gente entende, então, que eles estão dormindo, aguardando o julgamento do Senhor. Quando fala-se que eles estão dormindo, na verdade não estão dormindo, a alma está ativa. Está na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela tem 3 dimensões. Eu imaginava dormindo. Não. De braço cruzado. Quem cruzou foi o cara do ML, né, que vai falar sobre isso aí. Não, pelo contrário. Pronto, você quer um texto chave para entender como a alma está? É a parábola, que eles falam que é parábola, eu digo que não é, porque a Bíblia não mostra isso. Mas, né, para você que está assistindo aí, acompanhar, para entendimento, a parábola do rico e do Lázaro. Que não é uma parábola, repito. Não é uma parábola. Não é uma parábola. Muita gente ensina como parábola, mas não é uma parábola. Porque quando você pega o começo a construção de uma parábola e você pega esse texto, você vai ver que diverge totalmente.
Então não é uma parábola ali. Ah, pastor, mas como um aluno falou, ah, pastor, mas está aqui na minha Bíblia, está escrito aqui, a parábola do rico e do Lázaro. Então, aí na nosso curso teológico, né, que nós vamos anunciar aqui no final. Já, tem novidade, coisa boa, coisa boa. Fica querendo aprender tudo em uma hora, que o pastor está aqui há mais de 15 anos estudando, né, pastor? Exatamente. Então, eu ensino, né, aos meus alunos que nem tudo que está nessa Bíblia é Bíblia. Ou seja, título, vamos lá, os títulos. Tem a parábola do rico e do Lázaro, a Jesus e a crucificação, ressurreição de Jesus. Então, você não pode basear em título. Você tem que basear o seu pensamento no contexto do capítulo. Porque nem sempre o título que está lá em cima vai retratar o corpo do contexto, do texto em si. Então, por exemplo, a parábola do rico do Lázaro, lá vai estar escrito a parábola do rico do Lázaro. Mas é Bíblia? Não, está na Bíblia, porque alguém foi lá e colocou para as pessoas se acharem melhor, né? Como uma referência. Mas não é Bíblia. O que é Bíblia? É o texto e o seu contexto. Tá? Isso sim é Bíblia, isso está na Bíblia, isso eu posso considerar a palavra de Deus, né? Mas, por exemplo, é interessante, que eu poderia discorrer aqui, mas o horário não deixa, interessante que na nossa Bíblia tem capítulo 1, capítulo 2, verso 1, verso 2, mas na Bíblia, lá atrás dos originais antigos, não tem capítulo nem versículo. Se você for pegar as cartas mesmo, ninguém escreve uma carta escrevendo assim, capítulo 1, versículo 1, isso aí, por que hoje tem na nossa Bíblia? Para que né, os nossos queridos amigos, discípulos possam entender. Para referência, para que você se ache, se encontre melhor no texto. Então hoje é fácil, quando o pastor vai lá e diz, Mateus capítulo 24, aí você sabe, porque tem até né, o nome apesar que eu não gosto muito desse, eu tô com essa aqui, mas eu não gosto muito disso aqui, esses nomezinhos, tá vendo? Isso aqui vicia, isso aqui é viciante. Imagina o celular, então. Então é mais fácil ainda, né? Então, assim, é para isso que existem os capítulos, para que a gente possa se achar no texto. Então, baseado no rico e no Lázaro, nem todo claro, mundo vai dizer, o rico vai para o lugar de tormento e o Lázaro vai para o seio de Abraão. E ali ele conversando com o anjo, o rico vai dizer por que o Lázaro está lá, ele está bem. Quem está de lá vê o que tem, quem está de lá? Sim, naquele contexto sim, até, isso tem que ser entendido, até a ressurreição de Jesus. Então até a ressurreição de Jesus era assim que funcionava. Depois isso mudou. Tá? Depois Jesus toma todo aquele pessoal que estava no seio de Abraão e leva para Nova Jerusalém. Mas aí é outra história. Então hoje quem morre hoje vai direto para Nova Jerusalém. Porque tem aquela parte, quando Jesus está na cruz, ele fala com o ladrão assim, ainda hoje estará comigo no paraíso. No paraíso. No paraíso. Por isso que eu perguntei sobre aquele negócio. Aqueles que dormem, aí o Mano Brown deu o nome dele de Dimas, né? Sim. Dimas, o primeiro, um brinde guerreiro. Você não conhece o Mano Brown? Sei. Pô. Aí ele entra lá e ele tá falando sério ou ele tá brincando? Eu achei que era aquele Mano Brown lá. Eu tô achando que é o do Racionais, pô. É o do Racionais. Sei. O Dimas, primeiro vida louca da história. Tá, legal, em vai. resumo, ele fala, estará comigo no paraíso. Então aí eu já comecei a pensar, falei, poxa, ele já entrou de mão dada com Jesus no paraíso. Aí tem gente que fala assim, um ladrão estreou o paraíso. Exatamente. Essa frase é correta ou não? Não. O que acontece? Esse ladrão, ele não foi para Nova Jerusalém, ele foi para o paraíso. Um dos nomes para esse lugar que eu dei aqui é o seio de Abraão. Você pode falar seio de Abraão, a Bíblia tem isso, ou a Bíblia também vai tratar como paraíso. Esse lugar era um lugar para onde os justos iam, tá? Dentro do contexto do mundo dos mortos, do Hades. Do Hades no grego, Sheol no hebraico. Há uma confusãozinha aí que a gente ensina também nas nossas aulas. Uma coisa é o Hades, outra coisa é o inferno. Porque tem muita gente aí falando, afirmando que quem morre vai para o inferno. Só que a Bíblia não diz isso. O inferno sequer foi inaugurado ainda.
O inferno não foi inaugurado. A chama do inferno, que é o Geena, ainda não foi inaugurada, não foi ativada. Quem vai ativar essa chama? O próprio Deus. Mas isso já é, que é o que lá para frente. Tá, que é o que chama de lago de fogo, é isso? Que é o lago de fogo. Ah, entendi. Bom, pastor, sabendo que vai haver um arrebatamento, como que nós devemos viver como igreja, como homens de Deus, até o arrebatamento? Lendo, meditando e confiando na palavra. Daniel, não tem, lógico, desenvolver essa vida em Cristo. Não tem para onde correr. Se eu quero viver uma vida verdadeira, eu tenho que viver conforme o que a palavra de Deus nos ordena. Agora, uma dúvida que todos têm, eu acredito. Você vai fazer pergunta? Não, pode fazer. Se você não fizer, eu tô cheio aqui. Ó, eu falei que eu ia fazer uma pergunta para ele, é ele tá só fugindo. verdade. Se Não, esgueirando mas como piada. essa que eu vou fazer, essa é boa. Quem que vai subir nesse arrebatamento que vai ter? Quem vai subir? Os fiéis. E posso falar uma coisa? Vai ser muito pouca gente. Eita, piga. Eu fiquei legal agora. Irmão, o negócio é... Porque, assim, existe um texto que diz, eu não me lembro agora, mas fala sobre que o amor de muitos esfriaria. Vou procurar aqui e já te falo. Não é Tiago. Eu até Nos últimos dias... O amor né, de muitos vou esfriaria. pôr Isso. aqui rapidinho. Vê se acha aí. Tá. Enquanto isso, o senhor vai bolando a pergunta aí. Então dentro desse versículo, se não for a graça de Deus... Mateus 24, 12. Isso, pronto, é o contexto que nós estamos lendo, né? Dentro desse contexto, se não fosse a graça de Deus, os homens se perderiam. Sim. Essa é a realidade, tá? E quanto mais passa, mais a Bíblia vai dizer, o mundo jaz no maligno. Então os crentes, a prova disso, pronto, pandemia. O que teve de crente que esfriou na pandemia, que fechou os templos, abriu os templos e eles não voltaram. Estão até hoje aí desigrejados. Cresceu o número absurdamente de desigrejados. Por isso que eu falo... Já peneirou legal aí, né? Já começou por... legal. Exatamente. Na verdade, potencializou o que você já estava... Você acha que além da pandemia vai vir mais outras coisas para dar mais uma peneiradinha? Não, eu não posso falar o que a Bíblia fala. E a Bíblia vai falar que sim. No próprio texto aqui de Mateus 24, vai falar, haverá fomes no plural. Meu Deus. Pestes ou pestilências, né? Então, dentro desse contexto vai ter. Daniel, nós não, essa questão de quarentena era desconhecida, né? Quarentena, a gente só via nos filmes. Verdade. Né? Nos filmes, quarentena, a gente não entendia bem o que é uma quarentena. E eu digo para você, a igreja de Jesus vai subir no arrebatamento dentro de uma quarentena. Porque daqui para frente é quarentena em cima de quarentena. Meu Deus. Vai encerrar uma quarentena, vai vir outra quarentena e a igreja, as quarentenas não vão mais deixar a terra, acabou. O Covid foi um start de algo aí, que a gente precisa estar ligado. Jesus amado. Então, de outras coisas que vai vir. Ô, pastor, agora eu sei que a gente está falando de arrebatamento, eu queria falar de algo que nova ordem mundial entra nesse contexto aí de sim, existe, é real. Não, Quer falar de maçom, é só uma perguntinha, pronto, voltamos para cá. Existe um governo, uma nova ordem mundial, ela já está, antigamente, há 10 anos atrás, a gente falava sobre isso, a gente falava e o pessoal falava, que nada, isso é coisa doida, isso é coisa da sua cabeça, pastor. Que negócio de nova ordem mundial, nada. E hoje a gente vê nos meios de comunicação, a gente vê os governos falando de nova ordem mundial, até o governo aqui brasileiro, teve um secretário de turismo, que ele, numa das suas falas, ele fala sobre a nova ordem mundial. O próprio presidente, o novo presidente dos Estados Unidos, um dos seus discursos, fala, né, abertamente sobre uma nova ordem mundial. Todo o contexto do mundo está falando sobre uma nova ordem mundial, que vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Já está ali tudo programado, né? Já está tudo programado para ativar e quando acontecer... Eu me esqueci, você me cortou. Os Illuminati, você está falando dos Illuminati. Eu ia falar um negócio, não falando de Illuminati. Eu estava falando de arrebatamento. Estava falando de arrebatamento. É. Tá, deixa eu voltar aqui pro trem.
Sobre a volta de Cristo, a gente vê aqui em Mateus 24, eu saí do 24:14, né? É um dos textos que a gente usa bastante aqui sobre evangelismo, né? Eu saí do meu texto aqui. No 24:14... Se fosse no celular, já tinha... Se fosse no celular, já tinha... A minha Bíblia aqui é... Mas é tão gostoso, Danilo, escutar esse folhear. Folhear. Sabe o que eu gosto? O meu prazer é aquele ticar assim com o marca-texto. Isso aqui é o que eu ensino. Eu ensino meus alunos assim, tragam Aqui, Bíblia. No 24 ele fala assim, ó, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. É o versículo 24:14. 14. 24:14. Aí ele fala assim, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Então ele fala que vai ter pestes, guerra, rumores de guerras e, igual você falou, quarentena em cima de quarentena, mas a volta de Cristo virá quando todo o evangelho for pregado, né? Então, se eu disser para você que todo evangelho já foi pregado, você acredita? Eu acredito que sim. Em todo lugar? Em todo lugar. Tipo, até lá no Himalaia, onde Até não no mora Himalaia, ninguém? Todo mundo conhece. Todo lugar já se ouviu acerca de Cristo. Pode ser que não tenha lá uma abertura como nós temos no Brasil, uma abertura, uma liberdade, né? Mas já ouviu, todos já ouviram, não tem essa questão de ainda falta a nação tal. Não, as nações já ouviram acerca de Cristo. Então, o que Jesus está... Na verdade, a gente tem que entender assim. Vai acontecer o arrebatamento, isso é fato. Isso é fato. Tem até uma questão que eu queria esclarecer aqui, que tem muita gente, eu já ouvi muita gente dizendo assim, pastor, Jesus vai voltar como um ladrão, então a gente não sabe o dia e nem a hora e coisa e tal, e a gente... Não é bem assim. Porque quando lá em Tessalonicenses, seria até interessante abrir lá, para a gente matar isso aqui, que eu acho que isso aqui é fundamental dentro dessa pergunta. Primeira 4. Isso, eu tenho aqui, ó, agora eu já vou para o celular, né? Achou aí? Achei. 1 Tessalonicenses capítulo 4, né, vai dizer assim, qual versículo? Capítulo 5 vai dizer assim, verso 1, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão, de noite. Ok, então o pessoal pega só esse texto e diz, o dia do Senhor virá como um ladrão, então Jesus vai vir para nós, para a igreja como um ladrão, será? E aí, para entender isso, a gente tem que continuar o texto. Olha lá, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão, de noite, verso 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas, o verso 4 vai explicar, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Perceba que aqui vai falar, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, olha só, isso aqui muda tudo. Porque ele fala assim, se você está na luz, ele não vai te surpreender mais como um ladrão. Exatamente. O que nós precisamos entender? Jesus está falando que ele vai vir como um ladrão para quem está de noite e quem está em trevas. Porque existe noite, pode ver no texto, existe noite, existe treva, existe dia e existe trevas. 3 classes aí, 3 momentos da história, dentro da escatologia. Nós somos quem? Nós somos aqueles que estão no dia. Então Paulo vai escrever, para nós que estamos no dia, não seremos pegos de surpresa. É onde entra, Danilo, o que eu sempre ensinei isso, eu fui muito perseguido no começo por causa disso aqui, porque a igreja vai passar, os últimos dias da igreja vai ser um avivamento tão poderoso. Gravem isso que eu estou dizendo, lógico, está sendo gravado.
os últimos dias da igreja na terra vai ser tão poderoso, o avivamento tão intenso que vai ser palpável. Meu Deus. Como aquelas histórias azuis aí, País de Gales. Muito mais. Muito maior. Muito maior. A igreja vai passar por um grande avivamento, porque é outra coisa também espantosa, para quem nunca ouviu. Tem muita gente, o próprio texto vai dizer, irmãos, não estejais como os do mundo, como os incrédulos, entristecidos, lá no 4, né? No capítulo 4. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Por que Jesus disse isso? Porque nesse estágio, nessa fase de grande avivamento, primeiro, quem vai ressuscitar? Os mortos. Só que o texto esse depois aqui, ó, esse depois, deixa eu ver aqui, meu Deus, ó, lá no verso 17. No verso 17 vai dizer, né? No 5. Isso, do capítulo 4. Tá. Do capítulo 4, no verso 16 vai dizer assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Primeiro, aí o verso 17 vai assim: depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Tem muita gente, Danilo, que ouviu e até falou isso muito tempo, dizendo assim: a Bíblia diz que o arrebatamento é num piscar de olhos. Onde está escrito isso? Até Nossa, hoje é verdade, já ouvi isso. Você já ouviu também? Num piscar de olho nós seremos arrebatados. Sabe qual é o texto que eles estão falando e eles não leram corretamente? 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Esse é o texto que eles, segundo eles, falam que o arrebatamento vai ser num piscar de olhos, e não é isso que o texto vai dizer. Leia aí na sua tradução, Danilo, o verso 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormem, mas todos seremos transformados. Pode continuar. No momento, abrir e fechar de olhos. Assim, todos serão transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ok, até aí tudo bem, vai lá. E nós seremos transformados. O texto está dizendo o quê? E nós seremos transformados. O texto está dizendo: e nós seremos arrebatados. Então, o que vai acontecer num piscar de olhos? A transformação. A transformação nossa, dos que estiverem vivos, num piscar de olhos, a nossa transformação acontecerá. Não que num piscar de olhos, porque assim, esse é o grande problema, e eu falo muito nas aulas, o Daniel que já acompanhou, o Danilo também. Segura aí, pastor. Vai lá. É o seguinte. Lógico, irmão. Bem na hora ele corta. É o seguinte. Isso é marketing. Não, é porque saiu aqui a data que vai começar o curso de teologia. Então, dia 14, semana que vem, segunda-feira, nós vamos estar aqui na igreja com o pastor Walker, e todo esse assunto, lógico, vai ser abordado de uma forma mais ampla. Você pode tirar a sua dúvida. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo, a apóstola Bia, a apóstola Elma está aí assistindo também, todos vocês que estão nos assistindo. Glória a Deus. A semana que vem inauguraremos aqui, ou voltaremos, né? Demos uma parada por conta da pandemia, com o curso de teologia. Tá bom? É isso aí. Maravilha, vai lá. Bom, vocês que comandam aí. A hora que vocês falam, fecha o canal da revelação. Volta lá. Mas isso é interessante, não é, Danilo? Essa questão que as pessoas falam arrebatados, e não diz o texto arrebatado, o texto vai dizer transformado. Aquele texto que eles usam, aquela frase, ele fala assim, o Senhor vai vir como acho que o texto fala assim, como um relâmpago que sai do Oriente, vai para o Ocidente. Isso, A velocidade. A velocidade. Piscar de olhos no relâmpago. Isso, e ali o texto está dizendo num contexto do mundo. Num contexto do mundo, num contexto da chegada, né? Da chegada de Cristo virá como um relâmpago, tá? Como um relâmpago, a rapidez. Mas isso não tem nada a ver com esse texto específico.
Querem saber como o arrebatamento vai ser? Claro, claro. É simples. As pessoas falam assim, mas como que vai ser o meu corpo quando eu for transformado? Se caso eu estiver vivo e morto também, vai ser ressuscitado e transformado, lógico. Mas como vai ser? Simples, gente. Só olhar para Jesus na sua ressurreição. A Bíblia vai falar que os discípulos estavam reunidos, tristes, cabisbaixo ali, perdidos, né? O mestre morreu e estavam ali tristes, reunidos. De repente, no meio da sala, quem que aparece? Jesus. Isso pós-ressurreição. Jesus aparece e diz, paz seja convosco. Eles ficaram meio atormentados, porque ele nunca viu aquilo. Como assim? Como assim? E aí Jesus repete novamente, paz seja convosco. Tenham paz, calma, sou eu. E aí tem aquele contexto se tu é mesmo, deixa eu colocar o meu, né, o Tomé, o famoso Tomé, né? O famoso Tomé vai lá e coloca, Jesus fala, coloca aqui, pode colocar, sou eu mesmo. Então olha só, eles tocaram, Tomé tocou, Jesus apareceu. A Bíblia vai dizer que Jesus comeu com eles, pós-ressuscitado, gente, comeu com eles. Pastor, mas como é que vai ser essa questão da comida? A comida vai entrar no corpo e vai fazer o processo digestivo? Claro que não, gente. Porque o corpo vai ser transformado. Não vai ser mais processo de digestão. Vai ser o processo de combustão. Então, o alimento vai entrar e vai entrar no processo de combustão. A gente não vai ter mais aquela necessidade de se alimentar, isso, não vai existir mais isso. Você falar isso, perto e alto. Vai ser caso um momento de comunhão, por exemplo assim. Isso, perfeito. A gente fala sobre Nova Jerusalém, a gente está falando de uma cidade. Sim. Uma cidade tem coisas a fazer. A gente vai se conhecer, tipo? Porque assim, o que a gente pensa, tem essa dúvida. Pelo menos eu pensava quando eu era criança, era que tipo assim, o céu era chato, porque era um pano branco, uma cadeira, a gente tinha que ficar santo, santo, santo. 24 horas, né? Não. Mas eu sempre falo de uma cidade. Eu faço Sim. Uma cidade e tem coisa para fazer. Sim, sim. Isso a gente aborda na questão do governo milenar. Por que de um governo milenar? Se a Bíblia fala de um governo de Cristo, então é sinal que Cristo vai governar. E nós seremos ali a retaguarda dele. Então, aquele que foi fiel até a morte, não negou a Cristo, ele vai governar junto com Cristo nesse tempo. Isso é exatamente, isso é fantástico, isso é filha do Danilo. E quem vai ser o rei? Jesus. O governo não vai ser democrático. Porque o governo democrático, ele é forte, mas ao mesmo tempo é fraco. Uma pergunta. Paulo ele descreve sobre as suas obras. Ele fala assim, você será salvo, porém as suas obras passarão à prova. Obras de ouro, obras de diamante, obras de feno, obras de palha. Você acha que isso vai ser a classificação? Na verdade, isso aí não, essa fase é o tribunal de Cristo. Quando é que vai se dar o tribunal de Cristo? Nas bodas do Cordeiro. Então, após o arrebatamento da igreja, nós vamos para as bodas do Cordeiro, tá? E ali o casamento da igreja com Cristo, 7 anos, enquanto 7 anos na terra de grande tribulação, 7 anos de festa na Nova Jerusalém. Ô pastor, a gente vai se conhecer lá? Com certeza. Para responder essa pergunta, volto de novo na história que Jesus ensina sobre o rico e do Lázaro. Porque o rico vai falar assim, o Lázaro, por que o Lázaro está ali? Olha, enquanto eu estou aqui, o Lázaro está lá, e eu estou aqui com esse desejo de tomar um copo de água, pinga o dedo, ele vai falar, pinga o dedo, pai Abraão. Pinga o dedo, pai Abraão. Uma gota que seja. Então olha só, ele vai sentir os reflexos do corpo. Só um minutinho, pastor. Gente, nós estamos trocando a bateria aqui, tá? Do microfone do Danilo. Eu quero perguntar mais uma coisa sobre aquele assunto que eu fiquei curioso, aliás. Deixa eu só concluir esse pensamento. O próprio texto vai dizer assim, que o Lázaro vai dizer assim, Senhor, então deixe que eu volte e que eu avise os meus irmãos para que eles não venham para cá, porque aqui é horrível. Sim. Então olha só, haverá consciência, porque ele lembrou dos irmãos, ele lembrou da família.
Sim. Então, sim, haverá consciência. Ele conheceu uma plena. pessoa que estava já morta. Sim. Ele lembrou dos irmãos. Lembrou da família dele, lembrou do estágio que eles estavam. Então ele lembrou que os irmãos dele, a família dele também estavam indo pelo mesmo caminho. Então, lembrando que a gente vai ter um corpo glorificado. Sim. E não vamos lembrar do que, tipo, o Daniel tá me devendo um negócio. A gente vamos pro céu. Irmão, primeira coisa, se Paga logo for aqui. crente safado que não paga os outros, não vai Paga ser. logo aqui, né, Danilo? Paga Só, logo. agora, uma coisa, por exemplo, assim. A gente estava falando sobre Nova Jerusalém, sobre governar com Cristo. O que eu quero saber é sobre, tipo assim, uma classificação no sentido de quê? Por exemplo, Paulo, Passa pra cá que você fica só enchendo o seu copo. eu vou tomando. Por exemplo, Paulo, ele pregou o evangelho em várias cidades, ele abriu várias igrejas, ele padeceu pelo nome de Cristo, enquanto você já não ouve falar tanto de qual é o nome daquele cara que eu já nem lembro, tá vendo? Qual? Aquele que substituiu Judas. Matias. O Matias. Eu já não ouço falar tanto de Matias. Aí a minha pergunta é, seria justo Paulo, que sofreu tanto, padeceu tanto, Pedro, ficar no mesmo lugar, na mesma prateleira que Matias? Na verdade, ali vai ser a entrega de galardões, né? A entrega de galardões vai ser diferente. A entrega de galardões no tribunal de Cristo. Então, ali sim, o que vai contar? Suas obras. No galardão, fique bem claro. A salvação é pela graça, é dom de Deus, é Sim, presente sim. de Deus. Você é salvo. Tipo, o que eu quero dizer. Todos nós, digamos, você crê, foi batizado, você é salvo. Porém, algumas obras são diferentes. Sim, sim. Quando a gente, assim, tratando isso aí, eu sei que já é uma outra live. É outra live. Mas quando a gente fala de salvação, se a gente fala, né? Nós falamos, eu sou salvo, mas na verdade a gente não é salvo, ninguém é salvo. Nós seremos, e o próprio texto prova isso. Nós seremos no futuro. Para que você entenda, você está aqui hoje na igreja, então você está caminhando em busca da salvação. Você tem uma promessa. Para que essa promessa se cumpra, existe uma condição. Então esse negócio de dizer assim, aceitei Jesus, estou salvo, posso ir para o mundo que eu estou salvo, não é bem assim. Existe uma promessa que foi feita, e dessa promessa, para que se cumpra, tem que ter existem condições. É igual uma viagem. Chegar uma pessoa e falar assim, Danilo, tá aqui a sua viagem, tá tudo pago num hotel, num cruzeiro maravilhoso, 5 dias, tudo pago, ou no outro país, tá tudo pago, hotel, você não vai precisar pagar nada. Mas tem uma condição. Qual é a condição? Você vai me perguntar. Eu vou te dizer. A condição é você estar no horário certo, no aeroporto, e com os documentos certos. Porque se você chegar atrasado, você não perde o voo. Se você chegar lá, esqueci meu passaporte, não vai viajar. Então, você ganhou tudo. Assim eu entendo a salvação. A salvação é essa promessa, tudo pago, maravilha. Só que é dado. Só que tem condição para você viver ela. Sim. Eu acho que entra naquela questão de tipo assim, Efésios 2:8 fala assim, a salvação é um dom de Deus e não de obra para que ninguém se glorie. É um dom de Deus, tal. Exatamente. Mas aí depois você vê Tiago falando assim, cadê sua fé? Me mostra suas obras que eu te mostro a sua fé. E depois você vê João falando assim, se você é salvo, você testifica isso com o seu espírito. Você testifica com as suas obras, na realidade, né? Sim, sim. É assim, a fé e obras, elas andam juntas. Então não tem como você dizer, eu tenho fé. Se você disser para mim, eu tenho fé, eu vou dizer para você, eu tenho obras. E a minha obra vai provar a minha fé. E o que vale é isso. Porque tem muita gente que diz, eu tenho fé, eu creio em Deus, mas não tem obra, não tem ação. Ela fica na base da teoria. Isso não é fé. Paulo vai escrever isso, né? Em uma das suas cartas, Paulo vai falar, eu estou trabalhando pela minha fé. Então, porque eu tenho fé, eu estou agindo. Eu estou operando, o milagre está vindo, eu estou buscando. Tem muita gente isso dentro da igreja que precisa entender isso aí. Que precisa entender que a fé, você dizer na igreja de domingo, eu creio, eu tenho fé, isso não prova nada. Agora, se você na segunda-feira disser, eu vou agir baseado naquilo que eu aprendi, naquilo que eu creio, eu vou trabalhar, eu vou agir em prol disso aí sim, é uma fé
tremenda. Pastor, qual que é a diferença entre arrebatamento e parousia? Parousia? Parousia de Cristo. A volta de Cristo, né? Tem muita gente que fala assim, eu estou esperando a volta de Jesus. Não, a igreja não está esperando por volta nenhuma. Porque lá o texto de Lucas, agora não sei se eu anotei aqui, não anotei, mas existe um texto em Lucas que vai dizer assim que Jesus vai falar para Israel, aguarde até que o seu Senhor volte das bodas. Ó, volte das bodas. Então, a volta de Jesus não é para a igreja. Tem muita gente falando aí e até pregando, fala, a volta de Jesus. Jesus está perto, a sua volta, a sua volta. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Mas a volta não é para a igreja. Por quê? Porque a igreja já vai vir com Jesus. Nossa, tá vendo? Tá vendo aí? Se você aguardar a volta, então você está declarando que você vai ficar no arrebatamento e lógico, a volta de Jesus vai ser para essa fase, para essas pessoas que não subiram. Tá? A volta de Jesus, para quem é? A volta de Jesus é para Israel. A grande tribulação, que nós não falamos ainda, mas assim, a grande tribulação, para quem é a grande tribulação? É para a igreja? Não, a grande tribulação é para Israel. E ali existe as 70 semanas de Daniel, lá em Daniel capítulo 7, se não me falha, capítulo 12 agora eu não lembro, mas que vai tratar essas 70 semanas de Daniel. Para quem é? Para quem está destinado essas 70 semanas? Para Israel, o texto é bem claro. E dentro dessas 70 semanas, o que está incluído? A grande tribulação, que é uma semana. Nossa. É uma semana. Faltando, para vocês entenderem. Quando fala de uma semana, não é uma semana no nosso tempo. Não é uma semana de dias, é uma semana de anos. Porque o tempo na Bíblia é diferente do tempo... Exatamente. Quando a Bíblia fala de semanas, são semanas proféticas. Então está falando de anos. Tá? Quando fala semana, está falando de anos. Então uma semana é 7 anos da grande tribulação. Tá? E o texto é bem claro, é para Israel. Então, Jesus vai tratar com Israel? Vai. Tudo que vai acontecer, as perseguições, quando a gente vê, quando o anticristo rompe o pacto que ele vai fazer com Israel, na segunda fase dos 3 anos e meio, quando ele cessa o sacrifício. Ele vai ficar 7 anos, é isso? Ele vai ficar 3 anos e meio, Israel vai fazer um pacto com ele, porque Israel, eles falam que eles estão aguardando o Messias, só que o Messias já veio. O Messias é Cristo. E eles não receberam. Ok. O povo de Israel. O povo de Israel. Então eles ainda aguardam o Messias. Só que na verdade, quem vai vir, eles estão aguardando o Messias. Só que quem vai vir vai ser o anticristo. Porque eles esperavam, e eles vão fazer o pacto. Eles esperavam alguém como Davi, que tira Saul do trono, que governa, que com poder. Exatamente. Então eles querem alguém que demonstre esse reino. Não igual Jesus esse fez, governo, né? Esse governo. Só que aí é que está, esse é o grande problema. Eles não aceitaram Cristo, porque Cristo primeiro veio como um cordeiro, veio para restaurar o homem, para depois restaurar o governo. Primeiro Jesus restaura você, depois Jesus vai restaurar tudo que você tem. Então primeiro é a sua alma. Qual é o compromisso de Jesus com a sua alma? Sua alma foi restaurada, agora Jesus vai restaurar as outras coisas. Então isso também vai acontecer nessa fase. Então Jesus vai vir, a volta de Jesus vai ser para Israel, não para a igreja. Nós vamos voltar com ele. A questão do arrebatamento, que eu não fechei o pensamento. A diferença, né, entre isso, como é que vai ser o arrebatamento? É só olhar para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Daniel. Abre aí, você tem aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 9. Para a gente fechar esse Nossa, tema aqui. Nós já estouramos o tempo. Atos 1, 9. Atos 1, 9. Isso. Posso ler? Pode. ler. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, imagina assim, homens galileus. Cadê? Perdi. Galileus. Por que estáis olhando para o céu?
esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu visiteis eles. Há de vir assim como para o céu o viste ir. Vistes, Né, na minha tradução. vistes, Dá um pouco de. Dá um trava-língua aqui. Kibe Né? ele. Vistes esse. Então Vistes é esse. assim que vai ser o arrebatamento. Sabe qual é o problema? É que a nossa teologia é baseado em louvor e baseado em novela, em filmes que a gente a vida inteira assistimos lá em filmes e a gente viu até naqueles filmes quando de repente num piscar de olho O avião some, o avião cai, as roupas ficam. Eu assistia, como é que era o nome? Era Deixados para Trás. Então, infelizmente, a gente baseou. Não era bíblico. A gente baseou muita coisa em filmes, em vídeo, enfim, novela aí que tá agora, né? Novela. E esquecemos de olhar para a Bíblia, né? Então, na verdade, vai ser... Vai ser dessa forma aqui. Jesus, da mesma forma como Jesus subiu, será o arrebatamento da igreja, tá? Isso é importante a gente entender. É lógico que na mente de algumas pessoas pode dar um certo choque, mas é Para normal. compreender, né? É normal isso e volto aqui a dizer, nós vamos ter uma aula aqui, uma sala de aula. Isso, exatamente. Só mais uma pergunta, não sei se foge ou não. A gente fala assim que no final dos tempos uma marca seria que o amor de muitos se esfriariam. O amor de muitos se esfriariam. Mas a gente vê também sobre essa última onda de avivamento que terá. Será que nessa onda de avivamento aquelas pessoas que estão frias não seriam aquecidas? Ou o porquê desse último avivamento? Sim, maior que o de Azusa e Gales? Sim. O tempo é esse. O tempo será um tempo de apostasia. Só que nos dias finais, podemos dizer assim, nos dias finais haverá um grande avivamento por conta daquilo que eu li em Tessalonicenses capítulo 5, que vai falar que os mortos ressuscitarão. Os mortos espirituais. Os mortos que morreram em Cristo, tá? Não os ímpios. Os mortos em Cristo. Então, Paulo vai discorrer, vai dizer assim, não estejais como o mundo, não fiquem entristecidos, desesperançosos, porque aquele que morreu, vocês vão ver novamente os seus entes queridos. Quando Paulo está falando isso, em que tempo é? No tempo antes do arrebatamento. Então, faltando dias antes do arrebatamento, os mortos vão ressuscitar primeiro. Então, nós teremos a companhia deles durante alguns dias, por isso desse grande avivamento, e outras coisas vão acontecer, que aí só estudando comigo, né? Mas isso é tremendo, isso é muito profundo. Nós vamos ver os nossos entes queridos, aqueles que foram, aqueles que se foram, nós o veremos eles aqui de novo, na terra, antes do arrebatamento. Passou esses dias, finaliza, e aí todos nós subiremos juntos para encontrar com Jesus. E quem tiver aqui ímpio vai ver também os outros? Nesse momento do subir, sim. Porque essa ideia do arrebatamento secreto, daquela coisa de tudo sumiu. Porque tipo, eu já vi uma teoria assim, que algumas pessoas vão usar de que, por causa dessa história de disco voador, vão usar de que foi os discos voador que veio buscar e tal. Então, quer dizer, os ímpios vão ver. Sim, ali naquele momento, o arrebatamento sim. O arrebatamento vai subir, como Jesus subiu. Os galileus, né? Os discípulos não ficaram olhando Jesus subindo, e ele foi subindo até que passou as nuvens e sumiu. Assim será a forma do arrebatamento. Isso é muito profundo. Bom, se você tiver perguntas, essa é a hora de você mandar. Lembrando a você, nós estamos aqui, né, conversando com o pastor Walker, e a semana que vem ele vai iniciar aqui o curso de teologia aqui na nossa igreja, na RPN Carapicuíba. Bom, é o seguinte, se você tiver pergunta, mandem aí. Eu tenho uma última pergunta aqui minha, o Danilo pode usar as dele. Pastor, e a marca da besta, que todo mundo fala? O 666, né? O chip, não sei o que e tal. Isso é uma história que, primeiro, gente, crente não precisa ficar preocupado com marca da besta. Porque enquanto nós estivermos aqui na terra, a marca da besta não pode ser ativada, não pode vir. Ela pode ser projetada. Quem é a besta, né, na verdade? A besta fala do anticristo, né? Uma das bestas fala do anticristo. E, enfim, né? Eu falo da minha vizinha, ela é besta de... Uma pergunta assim, por exemplo,
a gente vê no texto, eu acho que, não sei, mas o texto de Romanos foi onde eu mais vi Paulo citando assim, sobre os eleitos. E tem aquele negócio arminiano, de arminiano e... Tem certeza que você quer discorrer isso agora? Não, só pra A gente vai até meia-noite aqui. Só para dar um adendo aí, você explica na sua aula. Explica na sua aula. Porque, assim, eles falam sobre isso, ele fala assim, aos eleitos, né? Aos eleitos. E uma outra coisa, não sei se cabe dentro disso. Por exemplo, assim, não sei se é em Mateus, que ele fala assim, ó, vai estar 2 no campo, um vai subir, outro vai voltar. Vai estar 2 dormindo numa cama, um vai subir, outro vai voltar. Outro dia eu vi um cara falando assim que somente 50% do mundo ia subir por causa desse texto. Porque ele falando assim, vai estar 2 no campo, um vai, outro fica. Vai estar 2 na cama, marido e mulher, um vai, outro fica. Então, aí quem falou isso, eu nem chamo ele de teólogo, porque entendeu completamente, entendeu completamente errado o que esse texto quer dizer. Esse texto não é literal, né? Mas ali é uma figura de linguagem para mostrar um contexto dentro de um contexto, né? Existem pessoas que vão ficar sim, mas não é que senão, já imaginou isso? O marido olhar para a esposa e falar, eu vou subir, você vai ficar. Ou a esposa falar, eu vou subir. Nós dois não podemos subir. Então, imagine dentro de uma família isso. Eu só ia tomar banho de terno para garantir. Isso causa, né, uma confusão terrível. Então, existem muitos mitos também, né, pastor, sobre o final dos dias, né? As pessoas criam muitos mitos que hoje aqui foram desvendados. Bom, tem pergunta aí que estão mandando? Estão mandando pergunta aí pra gente? Nós estamos já encerrando, mais 5 minutos. Tem uma coisa aqui, eu vou ler. Tá, vai lá. No cálculo que já fiz, foi assim. 7 mais 62 mais 1. Bom, Desculpa, o Schmidt, Kátia, não consegui. Tem uma pergunta aqui do pastor Léo, lá do Sul. Paraíso e Nova Jerusalém são lugares distintos, ok? Como saberemos para onde irá o cristão? Para Nova Jerusalém. O próprio Jesus, ele inaugurou essa Nova Jerusalém, tá? Com as suas pisaduras. O texto vai dizer que Jesus morre, vai para o tabernáculo celestial, deposita o seu sangue, volta, vai para o lugar dos mortos, o Hades ou o Sheol. Ali ele fica 3 dias no centro da terra, né? O texto vai dizer, Jesus ficaria no centro da terra, trabalhando. Então ele não foi ali por acaso, ele foi os 3 dias que ele ficou no centro da terra. Foi o primeiro dia para pregar aos espíritos malignos. Pregar o quê? Dizendo, ele é o Cristo, eu sou o Cristo, que vocês rejeitaram lá no tempo da eternidade passada. Então existe um paralelo lá da eternidade passada, por isso que Jesus tem que cumprir com isso aí, tem que se mostrar para eles, declarar, eu sou o Cristo, tá? Segundo dia, para falar para os atormentados, os homens que estão lá no lugar de tormento, que isso não mudou. Ímpio hoje que morre vai para esse lugar de tormento, tá? Isso ainda até hoje. Então Cristo precisou ir até esse lugar para declarar, eu sou o Cristo, aqueles que vocês rejeitaram, que os profetas profetizaram, eu sou o Cristo. E o terceiro dia para os que estavam no seio de Abraão, que são justos. Só que aí, nesse caso, Jesus pega todos eles e leva para Nova Jerusalém. Leva cativo, né? O texto vai dizer, leva o cativo, o cativeiro. Tá? Então esse foi o trabalho que Jesus fez no Hades. Essas pessoas, no caso assim, por exemplo, assim, pessoas que não tiveram a oportunidade antes de Cristo de ouvir falar sobre o Evangelho. De ouvir falar sobre o Evangelho, tipo, não ouviram falar, por um exemplo, antes do Brasil mesmo, no Brasil. Antes de ser descoberto, aquela história toda, teve vários índios, um exemplo, que morreram sem conhecer o Evangelho. Essas pessoas se enquadram na parte que Cristo vem e prega aos cativos? Se enquadra nessa parte. No sentido de, tipo, não tiveram a oportunidade de ouvir, e não é justo que elas sejam condenadas. Então, mas aí é que está. Não ouviram a Cristo, mas
mas é uma questão de descendência lá atrás, de negar ao Deus verdadeiro. Porque a gente pode pegar lá atrás também as pessoas que negaram a Cristo ou que não acreditaram em Cristo, que são de outras religiões. Você pode dizer, mas as outras religiões seguem, por exemplo, lá o Islão não crê em Jesus. Sim. Como Messias, como Deus, como Filho de Deus, crê como um profeta. Então, quem nasce lá, quem está nascendo lá, já nasce dentro desse contexto. Então, tipo assim, ele sabe que Jesus existe, mas porém não como nós. É um Jesus histórico. Tá? Então é a revelação para eles. Muitas das vezes eles não quiseram ouvir ou não chegaram até eles, né? Não chegaram até eles a de Cristo, mas eles já negaram lá atrás os seus pais. O próprio Deus vai falar: os pais me negaram, ensinaram isso para os seus filhos. Então, eu acho que é isso. Bom, queremos agradecer você que está aqui assistindo a nossa live. Hoje recebemos aqui o pastor Walker, né, um grande aprendizado. Você que assiste depois também essa live, queremos te agradecer. Os pastores, líderes da igreja aí, apóstolo Melk, apóstolo Elane, apóstolo Manuel, toda essa galera, cara, é uma grande responsa para a gente aqui administrar esse tempo juntos aqui. Pastor, obrigado. Obrigado, pastor. Pela tua presença. A gente queria ter mais tempo. Vai falar mais, vamos fazer uma live de 4 horas. A pergunta é verdade, faltou a sua pergunta, pastor. Não, a minha pergunta, eu acabei respondendo a minha própria pergunta, né? Então, eu acho que... Eu acabei naquela parte do arrebatamento que eu falei. Enrolou. Então, eu já sabia que ele não ia responder. Né? Bom, é o seguinte, gente, obrigado, viu? Olha, hoje, recorde de audiência aí da nossa live. Olha aí, semana bicho. que vem, glória estaremos a Deus, aqui com o curso de teologia. Tá bom? A gente falou que ia ter uma novidade, cara. Uma novidade. Ia ter uma novidade. E nós temos uma novidade para você que gosta da gente aqui, que acompanha a gente toda segunda. Seguinte, estaremos estreando um estúdio. Um estúdio novo. Conseguiu. Né? Então você que gosta não vai mais ouvir o barulho da moto, não vai mais ouvir o barulho da porta abrindo, né? Nós conseguimos montar um local para fazermos as nossas lives, graças a você que acreditou, né? Que está aí sempre nos assistindo. Agradecer os apóstolos, líderes, todos que acreditam nesse projeto. A partir da semana que vem estaremos nesse novo estúdio, e aí nós já vamos deixar aqui o convite para o pastor daqui um tempo, nós vamos ver a agenda, trazer ele novamente para estrear esse novo estúdio que nós montamos. Eu acho que é isso, gente. Valeu você que assiste depois. Sucesso. Beijão. E é isso daí. Apóstolo. Qualquer dúvida, não mandem mensagem. Brincadeira. Apóstolo Melk, apóstolo Elaine, Deus abençoe. Quero aqui, né, agradecer Daniel e o Danilo por mais essa vez. A primeira vez a gente fez online em casa, né? É verdade. E essa vez agora, então agradeço aí de vocês, os apóstolos. Deus abençoe, você sabe que mora no meu coração. Cara, falando só mais 30 segundos, dessa vez que o pastor veio na nossa live, é muito boa, porque foi uma live que a gente fez dos textos que as pessoas dizem, mas não estão na Bíblia. Então, se você tiver dúvida, vai lá no Instagram da RPN Carapicuíba, que tem uma live nossa do ano passado falando sobre esse tema. Valeu, gente. Obrigado. Sucesso. Até a próxima. Beijo.